Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Deixa eu te contar uma notícia muito boa. A partir de hoje, nós vamos começar uma série de mensagens concernente ao vaso e o oleiro. Nós vamos esmiuçar, falar aquilo que Deus tem colocado em nossos corações acerca do processo que é para um vaso se tornar, para um barro se tornar um vaso, entendeu? E eu creio que Deus vai tratar com a tua alma em cada mensagem. Que o Espírito Santo nos ajude, que Ele ministre cada detalhe à nossa alma para que a gente entenda e compreenda como é o tratar de Deus para conosco. Posso contar com você em cada mensagem? Posso contar com você compartilhando e, acima de tudo, sendo edificado pela palavra do Senhor? Bom, o texto base que nós teremos por tema está contido em Jeremias 18, do 1 até o 5. Amém? Jeremias 18, do 1 ao 6, melhor dizendo, que diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei fazer de vós como fez este oleiro ao caso de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, neste momento te pedimos a permissão, a oportunidade de ouvir-te falando conosco. Ah, Deus, não há nada que nos acalme ou nos deixe tão revigorado quanto ouvir a tua voz. Fala conosco de maneira que a nossa alma compreenda que é o Pai falando para com o Filho que está inquieto. Em nome de Jesus, amém. Amados, sabe, quando eu comecei a meditar nesse texto, eu comecei a ver e a estudar, de certa forma, sobre o processo que é, o tratar de Deus que é para com o oleiro. Deus, na verdade, é a simbologia do oleiro e nós como o barro. É bem verdade, isso nos faz lembrar que lá no início, no jardim, antes mesmo da criação, Deus criou um boneco como de barro e soprou o fôlego da vida. Daí então veio a origem de tudo. Mas sabe, todo o processo que o barro é tratado para se transformar no vaso é muito doloroso. E eu vou começar do primeiro processo que é. Bom, falando em processo, você começa a se lembrar da tua história, né? Das noites escuras, das palavras que machucam, do desprezo, da afronta, quem sabe muitas vezes de cada pisada que você leva, de cada palavra que você ouve. Bom, o primeiro processo, na verdade, é o processo da extração. Você sabia que existem aproximadamente 200 tipos de barro e somente 8 servem para fazer o vaso? Um vaso de qualidade, ele tem que ter um barro de qualidade. E no meio de tudo isso, há uma escolha do oleiro. O oleiro vai lá, escolhe e diz: eu quero esse daqui para fazer o meu processo, para fazer um vaso. Eu entendo com isso que existem vasos que não aguentam tanta coisa. E todo o processo, toda a situação que nos envolve, que envolve a obra, a nossa vida como um todo,
nos faz, acima de tudo, entender e compreender de que é o tratar de Deus para conosco. O primeiro processo que eu quero aqui falar, que eu quero aqui esmiuçar, e olha que vai ser profundo essas mensagens, eu te aconselho a meditar com calma e não perder uma palavra sequer. O primeiro processo que se acontece ou que se inicia na criação de um vaso é o processo da extração, ou seja, a escolha. No meio de 200, ele só pode contar com 8 tipos de vaso, de barro, melhor dizendo. Mas sabe, lá a palavra do Senhor diz no Evangelho de João que não foi a gente quem o escolheu, foi Ele quem escolheu a nós. Sabe, às vezes a gente é tão imperfeito. Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, e diz: porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Oh, aleluia, estou começando a sentir a presença de Deus. E talvez você, meu amado e minha amada, que nunca mais sentiu a presença de Deus, eu quero te convidar a entrar nesta dimensão e a entender que talvez alguém tenha te rejeitado, talvez alguém muitas vezes até tenha colocado o pé na tua chamada. Mas Deus está dizendo hoje: eu te escolhi, minha filha. Eu te escolhi, meu filho, para uma grande obra. No meio de tantos, eu escolhi usar você. Eu sei que você tem falhas, eu sei que você muitas vezes é imperfeita, eu sei, Deus está dizendo, mas Ele está dizendo: eu escolhi usar você. Não é por conta do nome, não é por conta da posição, não é porque eu vejo em você sinceridade. Então, primeiro processo, o processo a qual podemos nos alegrar, é o processo da escolha de Deus. Talvez alguém nunca te escolheria. Talvez alguém fique até com raiva porque Deus te escolheu. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, vai dizer que Deus, Ele não olha para a aparência, mas Deus, Ele olha o coração. Tem tanta gente que tem jeito de pregador, rosto de pregador, mas tem um coração inchado, não perdoa, não tem amor pela obra, é só interesse, só querendo aparecer. Mas já tem gente que não tem cargo, tem gente que muitas vezes tem até medo de falar, de se expressar, mas Deus está dizendo: não é eu que te escolhi, minha filha. Sabe, quando Paulo vai escrever a Timóteo, ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. É Deus quem nos aprova. Talvez alguém nos rejeite, talvez alguém diga: ah, mas tu não sabe isso, tu não sabe aquilo. Não estou nem preocupado. A única coisa que eu me alegro é saber que Deus me escolheu e pronto, acabou-se. Oh, glória. Olha, eu começo a me emocionar porque eu vejo de onde Deus me tirou, o que Deus tem feito por nós, nos dando a oportunidade de representar a Ele para onde quer que a gente vá. Oh, aleluias! E conforme eu disse, o primeiro processo é o processo da escolha, da extração. Pega o barro, no meio de 200 ele diz: eu só vou querer usar 8. E ele diz: é esse que eu vou começar a trabalhar, fazer um vaso tão lindo. O barro, ele vai passar por várias etapas. E é aqui que eu quero te convidar para ficar com um gostinho de quero mais, sabe? Porque a próxima mensagem que vai vir é a continuação. E se a gente ficar com sede em querer ouvir a palavra, em querer se alimentar da palavra, certamente a gente vai entender por que a gente tem passado por tudo isso. Cada palavra, cada empurrão, cada desprezo, cada afronta. Tudo isso é porque o oleiro que escolheu para trabalhar em você, barro. Observe que no capítulo 18 de Jeremias, ele diz: olha, antes era barro, mas quando vai para a mão do oleiro, vira vaso. Você não servia para nada, mas quando vai para a mão do oleiro, é valorizado. Por quê? Porque a escolha é de Deus. Se alguém não estiver achando bom, problema, manda reclamar com Deus que te escolheu. Se alguém não tiver: ah, mas ela não sabe isso, não sabe aquilo, Deus não está preocupado, Deus escolheu e pronto. Marcos capítulo 3, versículo 13 vai dizer que Jesus escolheu quem Ele quis.
Jesus não escolhe por nome. Jesus não escolhe por apadrinhamento. Jesus não escolhe por classe social. Não. Ele escolhe porque Ele conhece o íntimo. Ele sonda. Talvez, meu amado, minha amada, você que está aí do outro lado tem sido tão rejeitado por tantas pessoas. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Deus te escolheu para que no meio deste processo haja uma honra da parte de Deus. Ao final de todas essas mensagens você vai entender o porquê de cada etapa que você tem passado. O porquê de cada cara feia. Alguém da tua parentela se levanta. Alguém não está satisfeito. Problema. É Deus quem te escolheu e pronto, acabou-se. E sabe, quando eu comecei a meditar em tudo isso, eu percebi que Deus realmente é Deus. Que Ele é grande. Que Ele é fiel. Que Ele é maravilhoso. Então, o primeiro processo, já anota aí, é o processo da extração do barro. Ou seja, a escolha de Deus. É o primeiro processo. E aí a gente se alegra porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porém, a gente vai entender que para ser escolhido por Deus, para Deus usar, haverão algumas etapas que nós teremos que passar. É aí que vai doer, mas você vai entender o porquê Deus te escolheu. Será que você nunca olhou no espelho e disse, por que Deus me escolheu? Eu sou assim, eu sou desse jeito, dessa forma. E parece que eu estou vendo Deus sentado no trono e dizendo, eu amo tua sinceridade. Amém? Amanhã estaremos falando da segunda etapa, que é a etapa da curtição. Sim, é onde o barro, ele é escolhido, porém ele vai ficar um tempo lá, para dar liga, para que ele possa ficar lá descansando. E você vai entender o porquê, tá bom? E então eu te convido a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e dizer, olha como Deus está falando conosco. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Um abraço do amigo Espírito Santo para você. E se porventura você hoje está completando mais uma primavera, que Deus te abençoe, tá? É um prazer ter você aqui e eu louvo a Deus por tua vida. A você de cada grupo do WhatsApp, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz e até a próxima mensagem em nome de Jesus. Ô glória!